Igreja. A igreja. A que estava aí veio para cá. Para quê? As meninas lê a letra. A letra, quando sai, a mesma letra que sair, sai nesta aqui. Sai nesta outra aqui, para as meninas. Então, elas ficam olhando o celular, mas é para pegar o refrão. O refrão pega ali. Né? As notas, dó, ré, mi, ela pega no celular. Mas a letra, elas olham ali na tela. Amém, meus irmãos? Então, isso é para nós, para o crescimento da igreja, irmão. Você tem aí uma tela bonita agora aí para você ver. Se você não está gostando dessa tela, a gente compra uma de 60, bota aí para você ver. Né? Aleluia, glória a Deus. A tecnologia é para isso, irmãos. É para a gente ficar usando e agradando o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Glória. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gustavo, bota aí o Salmo de número 103 na tela. Você vai olhar na tela, nem abra sua Bíblia, olha, a tela vai aparecer lá aí. Não, o Salmo 103 completo, é do versículo 1. Aleluias. – 103. A palavra diz assim. Eu vou ler porque está aqui, né? Mas eu não precisaria ler esse salmo. Tanto, eu vou falar o salmo. Diz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e de coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés, seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não nos repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Está lá no versículo 10. Nem nos retribui consoante as suas iniquidades. Pois quanto os céus salteiam acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece dos seus filhos, está lá no versículo 13. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, seus dias como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não se conhecerá daí diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Quem são os filhos dos filhos? Os netos. Os netos, olha onde ele vai. Volta aí um pouquinho. Olha, mas a sua misericórdia, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Está falando de quem, amado? Dos netos. Até nos netos ele vai buscar. Aleluia. Para com os que guardam a sua aliança e para os que lembram dos seus preceitos. No céu estabeleceu o Senhor seu trono. O trono de Deus está no céu. No céu estabeleceu o Senhor seu trono. E o seu reino domina. Aleluia. Glória a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo e maravilhoso nome. Amém, meus irmãos? Até aí. Amados, eu fiz questão de olhar aqui para a parede para mostrar para a igreja que o que o pastor tem que saber a palavra de Deus decorada. Amados, ontem, antes de nós entrarmos aqui no que nós vamos pregar, ontem nós tivemos a felicidade de visitar uma pessoa que está hospitalizada.
Eu fui a convite da esposa desse homem, nós estivemos lá. Eu cheguei lá, entrei lá, conversando com ele como um visitante. Eu, visitante, e ele, uma pessoa que estava enferma. Fiquei de lá das 14 às 16 horas. Não, das 16 às 15 horas. 1 hora. 1 hora. Fiquei lá 1 hora, ele deitado na cama lá, e eu ali, perto dele, conversando com ele. Fiquei 1 hora citando a palavra. 1 hora conversando com ele sobre a palavra. A palavra vinha e eu citava para ele. A palavra vinha na minha cabeça e eu citava para ele. A palavra vinha na minha cabeça e eu citava para ele. Foi 1 hora nessa conversa toda. No final, depois de 1 hora de conversa, eu fiz o apelo. E ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E tem mais um detalhe. Enquanto eu cheguei, a partir desse momento, eu segurei na mão dele, aí eu passei a segurar na mão dele. Quando ele aceitou Jesus, eu segurei na mão dele e comecei a chamar ele de irmão. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Agora mudou o tratamento. Agora o tratamento mudou. Agora ele é meu irmão. Agora ele passou a ser meu irmão. Aleluia, irmãos. Quem estava lá para testemunhar disso? A sua própria esposa, a irmã Ceci, que aqui está. Ela estava lá. Ela ficou aqui do meu lado. Ela ficou do meu lado. Nós dois ficamos só de um lado, ali, conversando com ele. Eu achei lindo, irmãos. Eu achei lindo isso aqui. Irmã Ceci, eu vou falar uma coisa aqui. Naquele momento, a irmã falava alguma coisa que a irmã comentava, pouquíssima coisa que a irmã falava, pouquíssima, que a irmã sabe disso. Imediatamente ele abria os olhos, ficava olhando para a irmã, como se repreendendo a irmã. Mas eu percebi logo, o Espírito Santo já estava falando comigo sobre tudo aquilo ali. E eu, com muita sabedoria divina, fui conduzindo as coisas de tal maneira. No final de tudo, aquele homem se derramou em lágrimas. Aquele homem se derramou em lágrimas. E eu disse para ele o seguinte, irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu disse para ele o seguinte, a partir de agora, você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Falei mais para ele, o que passou, passou. O que passou, passou. Se você falou coisas que não convém, passou. Se você disse alguma coisa que não estava de acordo, passou. Passou tudo isso. Mas chegou um momento que eu disse para ele, a irmã Ceci estava presente, eu disse para ele que Deus... a palavra de Deus diz assim, não toqueis nos meus ungidos. Aí eu falei para ele o que é ungido de Deus. Todos nós somos ungidos. O Espírito Santo foi me conduzindo, irmãos. Eu disse, a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos. Homens e mulheres de Deus não se devem tocar, porque Deus toma para ele a responsabilidade. Falei também para ele, Deus nunca colocou enfermidade em ninguém. Deus nunca colocou enfermidade em ninguém. Deus não é glorificado na enfermidade de ninguém. Deus é glorificado quando nós somos curados, sarados, renovados, em nome de Jesus. Aí, nessa linha de raciocínio, eu falei para ele o seguinte, lá na nossa igreja, nós temos um lema. O homem tem que honrar a mulher. Seja ela quem for. Seja ela quem for, tem que ser honrado. Não interessa o que essa mulher seja. Ah, mas ela é uma isso, uma aquilo, a outra. Não interessa. Homem tem que honrar.
Não interessa. E aí eu disse, sabe por quê? Na nossa igreja, quando algum homem desonra a mulher, eu sempre aconselho, não procure o pastor, não. Não procure o pastor. Homem que te desonrou, não procure o pastor. Procura quem? A delegacia das mulheres, para resolver o caso. Irmão, Deus foi fazendo de uma tal forma, tá. Chegou lá o filho dele, o filho do casal, o Marlon, esqueci o nome de nenhum mais. Mas teve uma pessoa que ainda agora falou que eu esqueço as coisas. Teve uma pessoa que ainda agora falou para mim que eu esqueço. O Marlon, não lembrei do nome do Marlon, tá? E também da neta. Quando nós estávamos ali, gente, orando, quem se derramou também em lágrimas, chorando? A Raiz, chorando. É claro que ela é uma jovenzinha, bem nova. E eu disse para ela, falei para ele, o que eu falei para aquele homem? A irmã está aqui, eu disse para ele outra coisa. Eu disse para ele o seguinte, eu vou sair daqui, seus familiares vão para casa e você vai ficar aqui, sozinho. Mais tarde, você vai fazer uma oração para Deus. Converse com Deus. Converse com Deus da forma que você sabe falar. Converse com Deus. Se você fizer uma oração com sinceridade em seu coração, no seu coração com sinceridade, ele vai atender seu clamor. Ele vai atender. Então, faça isso. Daqui a pouco, você e Deus. Faça isso, você e Deus. Não vai ter mais ninguém aqui, só você e Deus. Aí, quando eu fui sair, ele disse, pastor, muito obrigado. Isso é natural, a pessoa agradece. Pastor, muito obrigado pelo que o senhor fez, tal. Se não, meu irmão, eu vim aqui, é uma obrigação minha vir mesmo atender os enfermos. Agradeça a Deus, que Deus já operou o milagre na sua vida. Agradeça a Deus, em nome de Jesus, tá? Aí eu falei para a netinha deles, a Raiz, hoje você vai fazer uma oração pelo seu avô. Não é aqui não. Aqui eu já orei. Na sua casa você vai fazer oração por ele. Mas ore mesmo por ele, clamando a Deus pela saúde dele. Aí eu disse mais uma coisa para ela, a neta. Eu disse para ela, olha o que eu disse para ela. De todos nós que estamos aqui em termos de oração, todos nós, está eu, a sua avó, o seu tio, estamos aqui. De todos nós, a oração mais que, provavelmente, que Deus vai responder em primeiro lugar, vai ser a sua. Por quê? Porque você não tem ainda no seu coração ranços que os adultos mais velhos têm. E esses ranços atrapalham a resposta de Deus. Você ainda é muito jovenzinha. Tem muitos ranços da vida que você nem conhece. Então, aí você vai falar com Deus. Fala com Deus e fala com teu avô hoje. Pela saúde do teu avô. Irmão, foi isso. Que a irmã Santa, a irmã Ceci está aqui. E uma coisa que eu achei linda, gente, olha que a irmã, ela me convidou. Eu disse, irmã, eu estarei lá nas 16 horas, estarei lá, no hospital de base. Quando eu cheguei lá, primeiro não foi fácil para entrar lá, porque estava um lenga-lenga terrível. Tá. Mas eu entrei no estacionamento, para estacionar o carro. Mas eu fiquei uma coisa linda, maravilhosa, que eu cheguei lá 16 horas, 4 horas, né? 16 horas, que eu vou olhando de longe, eu vejo uma fila de gente, de visitantes, né? Para visitar os seus pacientes que estão lá, seus familiares. Logo, quando eu vi aquela fila, meu Deus do céu, eu vou chegar atrasado lá em cima, nessa fila aí. Mas, quando eu vou me aproximando, quem vem ao meu encontro? A irmã Ceci. A irmã Ceci me viu de longe
Eu nem sei como foi que ela me viu de longe. Ela me viu de longe e já foi missionária. Lourdes, senta perto da sua filha aí, por favor, do lado da sua filha. Tereza, que prazer, minha irmã, senta aí. Está vendo esse jovenzinho aí? Um dia desse eu consagrei ele. Chegou aqui nos meus braços, começou a chorar. Eu disse, pode calar a boca, porque você vai ser um homem de Deus. Acabou essa história. Pode parar de chorar. Chegou nos meus braços, começou a chorar. Ele era bebezinho, né, para ser consagrado. Eu disse, pode falar, calar, que você já é um profeta de Deus, em nome de Jesus. Ei, ô benção. Amém, né? Glória a Deus. A primeira pessoa que eu consagrei, a primeira menina, foi uma menina que eu consagrei, ela chama-se Rebeca. Ela é bebezinha também. Hoje já é uma odontóloga, igual a doutora Lourdes, também já é uma odontóloga. Essa menina, gente, vocês não queiram saber a consideração que essa menina tem comigo. Essa menina tem uma consideração que ela só me falta chamar de pai. Só falta ela me chamar de pai. Eu disse, não me chame de pai não, porque o seu pai está bem aqui, viu? Seu pai é aquele ali. Tá? Seu pai é baiano e eu sou maranhense. Mas é lindo, sabe? Pois é, irmão, aconteceu tudo isso ontem, ali no hospital de base. Aí eu aproveitei para orar, já que eu estava dentro daquele para orar. Não foi isso, irmã Cecília? Orei por os que estavam enfermos e declarei. E falei para todos eles que estavam ali, na cama, eu disse, todos vocês vão sair daqui em breve. Logo, logo vocês vão sair daqui para a casa de vocês. E falei para eles, eu sou um profeta de Deus, e eu não ando com historinha. Eu estou falando porque Deus mandou eu falar. Vocês vão sair daqui. Eu não sei quem são vocês, mas vocês vão sair daqui. Posso colocar as mãos sobre vocês? Meu Deus do céu. Eu todos pedi, pode botar, pastor, pode botar a mão sobre mim. Coloquei as mãos sobre todos que estavam ali e decretei, determinei que ele já ia sair dali. E o mais lindo foi exatamente o marido da irmã Ceci, que aceitou Jesus, se derramou em lágrimas, aquele homem durão, né? Que não se dobrava a quem quer que seja, mas irmã, não tem durão diante de Deus, diante da unção não tem durão. Então, ele realmente aceitou a Jesus e está lá, feliz com Jesus, né? Em nome. Esse é o trabalho da igreja, irmãos. Esse é o trabalho da igreja. Eu nunca me neguei a fazer a visitação para ninguém. Ninguém. Nunca me neguei. Se a pessoa está precisando, ligou para mim, conversou comigo, pastor, pode ir na minha casa, pode ir no hospital, pode ir não sei aonde. Vamos, irmão, vamos lá. Estou aqui para isso. Um tempo desse, uma pediu para mim, sabia aonde, irmãos? Lá no Hospital do Gama. Eu fui no Hospital do Gama. A pessoa pediu para que eu fosse lá no Hospital do Gama visitar um parente dela. Fui lá, no horário determinado, fui lá no Hospital do Gama. É isso, irmão, o papel nosso é esse. Se Deus tem um chamado com você, nós cantamos agora mesmo, nós não podemos chamado, irmãos, você não pode negar o chamado. Mas está aqui conosco também agora Luciano, esse rapaz que está aqui. Luciano, bota sua mão aí, levanta sua mão para você. Aleluia. Aleluia. É uma pessoa que já aceitou a Jesus, mas está afastado. Luciano, eu vou me dirigir a você agora.
O maior erro que nós podemos cometer nesta vida, o maior erro não é aceitar a Jesus. O maior erro é aceitar ele e virar as costas para ele. É o maior erro. O maior erro é eu aceitar Jesus e virar as costas para ele. Luciano, existe uma estatística que diz que a maior igreja que existe de cristãos é a igreja dos desviados. Mas a Bíblia diz o seguinte, que vai chegar um dia em que as pessoas vão chegar diante, todos vão se dobrar diante do Senhor. E as pessoas vão chegar diante dele e vai dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu orei em teu nome. Senhor, eu visitei os enfermos em teu nome. Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, e vai falando. E o Senhor vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: afasta de mim, maldito, que eu não vos conheci. Ele disse: eu não te conheci. E por que aconteceu tudo isso na vida? Ele dizendo: eu curei, eu fiz. É o nome de Jesus. Amado, o nome de Jesus faz toda a proeza. É o nome de Jesus. O nome de Jesus. É o nome de Jesus. Quero dizer, aproveitar e falar uma coisa para a igreja. Quando Deus unge, aleluias, ele ungiu, ele não tira mais a unção, sabia? Se está ungido, nunca mais ele tira a unção. Deus não é homem não para, você não fez isso para mim, eu não vou te dar isso, eu vou tirar isso. Mas quando Deus unge, se você for ungida a diaconisa, Deus nunca vai tirar essa unção de você. Se você foi ungido a missionária, Deus nunca vai tirar essa unção de você. Se você for ungido a presbítero, Deus nunca vai tirar essa unção de você. Se você for ungido a pastor, Deus nunca vai tirar essa unção de você. Porém, a Bíblia diz: aos que mais são dados, mais serão cobrados. Se vocês perguntarem assim: pastor, por que o senhor, tantas lutas que o senhor passa, o senhor está firme aí na obra? Porque eu sei do meu chamado, eu sei que eu fui chamado, eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus me separou. Seria eu um idiota virar as costas para ele? Seria eu fala de mim, um idiota virar as costas para ele? Jamais. Porque eu não saberia dizer o que viria sobre mim. Hoje, quando as pessoas, qualquer situação que eu passo, as pessoas fazem algum questionamento comigo, eu digo: está na direção de Deus, está sob os cuidados de Deus, está sob os cuidados de Deus, está sob os cuidados de Deus. Ainda não entrei na palavra. Ainda há pouco eu fui almoçar na casa de uma das minhas filhas. Fui almoçar. Mas quando eu cheguei lá, a minha filha disse: pai, eu vou providenciar urgente porque eu sei que o senhor tem culto. Olha o que ela falou: eu sei que o senhor tem culto. E eu sei que o senhor não vai deixar nada em detrimento do culto. Nada. Estava lá, tiraram até fotos da gente agora. Estava lá as minhas netas, todas pequenininhas. Vovô jura. Porque eu vou mostrar até um vídeo quando uma delas tinha 2 anos e ela mostra fazendo como é que o vovô jura se penteia o cabelo. Interessante, 2 anos. Bota água na mão e fica passando no cabelinho dela. Aí a mãe perguntou: o que é isso? O vovô jura penteia o cabelo dele assim. Já pensou? Estava observando como é a gente. Né? Interessante.
Ela é tão pequenininha que agora manda o coração para o vovô. Ela era tão pequena que o coração dela é assim. Aleluias. Ainda há pouco, eles me oraram por mim. Meu filho, o Júnior, orou, fez a oração. E aí eu fiquei assim um pouco... Eu disse, meu Deus, tanta emoção. Aí quem veio para perto de mim e ficou me acariciando? Quem dos filhos da família, quem veio para perto de mim e ficou acariciando minha cabeça? Giovana. A Giovana. A Giovana viu que eu estava assim, ela veio para perto de mim e ficou acariciando minha cabeça. Uma neta, a minha neta, Giovana. Aleluia. A mais velha dela. Aleluia. Glória a Deus. Então, Luciano, presta atenção nisso, meu amado. Deus quer te abençoar, mas tenha compromisso com Ele. Com Ele. Não é com o homem, com Deus. Quando nós temos compromisso com Deus, amado, quando vier a tempestade, que a tempestade vai vir, a onda vai vir. Você já viu que quando a onda no mar vem para todo mundo? Vem para todo mundo, ela vai vir para todo mundo. Assim também é na nossa vida. As ondas vão vir. Se nós estivermos firmes no Senhor, o tubarão não vai nos alcançar. Em nome de Jesus. Mas vou botar aí, Gustavo, vai ser rapidinho. Salmo 103, versículo 13. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amados, observa que tem uma correlação aí. Deus disse que nós, pai, o homem, o pai, deve se compadecer de seus filhos, tratar seus filhos com amor, com carinho, com respeito, com consideração. Porque Deus está vendo, e assim o Senhor vai se compadecer de nós. Nós, os pais, nós devemos ter a maior consideração com os nossos filhos. Estou aqui falando uma live, meus filhos podem depois até assistirem, não sei. E eles sabem do que eu estou falando. Eles sabem da consideração que eu tenho com os meus filhos. Do jeito que eu trato um, eu trato os outros. Eles dizem que eu tenho mais carinho, entre eles. Pai, se eu tenho mais carinho, mais não sei o quê, com fulana de tal. Mas não é. Não é. Eu tenho consideração, tenho respeito e amor por todos. Acontece que com quem eles falam que eu tenho mais é porque essa filha anda mais comigo. A diferença é só essa. Ela anda mais comigo. E eu ando mais com ela. Né? É só essa a diferença. Mas o amor que eu tenho por um, eu tenho por todos. Foi o dia dos avós agora, não foi? Semana retrasada, não foi? Foi? Lembra disso aí que teve? Dia 27, né? As minhas netinhas fizeram, cada uma fizeram uma cartinha, não. Fizeram lá uns desenhos deles, que eu não sabe escrever ainda, cara. Fizeram para mim. Aí me entregaram. Olha o que elas disseram para mim. Uma delas, a Pérola, que é a mais velha dela. Vô, o seu chocolate sem açúcar, a mamãe vai comprar. O senhor vai receber que a mamãe vai comprar. Olha, gente, eu não pedi, não peço nada, mas ela já veio com aquilo na cabeça. E com certeza ela foi cobrar da mãe. Mãe, o chocolate do vovô. Chocolate do vovô. Chocolate do vovô. Aleluias. Por que isso, irmão? Porque eu sou um pai
que me compadeço dos meus filhos. Eu não falo palavras abruptas para os meus filhos. Eu não falo. Primeiro, esse não é o meu princípio. Eu não tenho esse princípio. E eu não tenho esse princípio porque eu sou crente, não. Esse princípio eu tenho lá da base, da onde eu nasci. É de lá que eu tenho esse princípio. Porque eu fui considerado assim. Eu tive um pai que me considerava muito, 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 muito. Tem pessoas que me conhecem bastante que dizem o seguinte: eu acho que você não gostava da sua mãe. Por quê? Que você só fala do seu pai, você só comenta sobre o seu pai. Eu disse, é porque meu pai me tratava feito realmente, ele me carregava no colo o tempo todo. Tá? Eu era criança e eu percebi que ele me cuidava de mim desse jeito. Amém, meus amados? Então, nós temos que ter esse entendimento como pai, que o Pai Celestial, ele vai se compadecer de nós quando nós nos compadecemos dos nossos filhos. Se compadecer dos nossos filhos, dar apoio aos nossos filhos. Esse apoio é incondicional, amado. Eu só vou fazer pela minha filha se ela fizer isso. Só vou fazer pelo meu filho se ele fizer isso. Nada disso. O apoio para o meu filho é incondicional, porque Deus não impõe nada para que ele me abençoe. Quero também dizer para você, pai, que aqui se encontra, que está assistindo a minha live, nenhum pai aqui na Terra é perfeito. Nenhum pai aqui na Terra é perfeito. Todos carregam limitações. Todos nós carregamos limitações. Carregamos falhas. E há momentos, Senhor, irmãos, de cansaço. Há momento de cansaço. O pai também se cansa. Mas eu quero dizer que quando o pai aqui da terra olha para o Pai Celestial, ele encontra o padrão de como acolher um filho. Quando o pai na terra olha para o Pai Celestial, ele encontra um padrão como acolher um filho. Um filho que erra, que muitas das vezes erra, mas também um filho que nós devemos celebrar uma vitória, uma conquista de um filho. Está presente nos momentos difíceis de um filho. Quando um filho está passando por dificuldades, o pai tem que estar presente. Eu não estou falando da mãe, eu estou falando do pai. O pai tem que estar presente. Porque, amados, eu sou um pai presente. Eu sou um pai presente. Eu digo isso na televisão, Deus sabe do meu coração. Eu sou um pai presente. Tem uma filha, uma das filhas mora aqui em Águas Claras. Ela disse para mim, um dia desse, pai, eu estou precisando disso, que o senhor me ajude nisso, nisso, nisso. Tem condições de o senhor me ajudar nessa situação, assim, assim? Claro, filho. Claro. Claro que eu vou te dar o apoio, naquilo que você está precisando. O pai é para isso, irmãos. Eu não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando disso. Tem outras coisas que o pai precisa apoiar os filhos. Principalmente a filha mulher. Gente, a filha mulher, se o pai entendesse a importância de uma filha mulher, ai meu Deus, se o pai entendesse a importância de uma filha mulher. Eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um homem. O homem é mais velho. O mais velho é um homem. Foi o mais cuidado. Ele foi o primeiro. Mas eu quero dizer para vocês. As minhas filhas, se preocupam e cuidam mais de mim do que o meu filho. Mas infinitamente mais. Infinitamente mais.
Elas estão ali perto de mim, querendo me acolher, querendo respeitar. Pai, basta, às vezes eu fico sentado na mesa, como pai, eu fico sentado na mesa, às vezes eu fico pensando alguma coisa. O meu pai, a minha filha diz assim: pai, o que é, pai? O que está vendo? Nada, porque o senhor está aí olhando para o ar, para não sei para onde. O que está vendo? O que está vendo? Ela se preocupa até eu parar para ficar olhando para o ar, ela se preocupa. Ontem eu cheguei em casa, abri a porta, fiquei bem na porta, olhando lá. A TV estava ligada, passando negócio, fiquei olhando assim. Fiquei parado, orando. Aí a minha filha que está lá perguntou logo: pai, o que está vendo? Eu disse: por quê? Porque o senhor está parado aí. O que está vendo? Tá. Quer dizer, está sempre ligado de saber o que está acontecendo comigo. Se eu estou sentindo alguma coisa que não está de acordo. Então, amado, apesar de hoje nós comemorarmos o Dia dos Pais, eu quero dizer que o Pai Celestial é a figura máxima em nossas vidas. É onde nós devemos colocar nossa esperança, onde nós devemos colocar nossa fé. Nós sabemos que Ele vai cuidar de nós. E quando nós colocamos nossa fé nele, Ele vai cuidar das nossas coisas. Né? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando nós fazemos a coisa com propriedade, com amor, irmão, as outras coisas Ele cuida. Ele cuida. Eu tenho observado isso, irmãos. Eu tenho observado isso. Quer dizer para aqui na igreja que as irmãs, vocês têm cuidado de mim. Eu agradeço muito a Deus, tem vocês cuidando de mim. Às vezes uma palavra, às vezes um abraço, às vezes algo de repente. Hoje chegou coisas aqui para mim que eu disse: meu Deus do céu, olha, isso aqui minha mãe preparou para você. Depois, olha, isso aqui que minha mãe mandou para você. Aleluia, que coisa linda, irmãos. Eu fico muito grato a Deus pela vida de vocês. Nós vamos agora ali ter um lanche daqui a pouco, mas eu gostaria de dizer para todas as irmãs, agora eu vou ser mesmo, eu vou fazer acepção de pessoas, agora eu vou fazer acepção de pessoas. Nós vamos ter um lanche ali, mas como hoje é Dia dos Pais, só para os pais. Só os pais que vão para ali.